Bom dia, povo de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Amarante do Maranhão. E eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nesse versículo nós temos o apóstolo João falando que o Verbo se fez carne. Mas que verbo é esse que o apóstolo João fala? Esse verbo é uma palavra para se referir a Jesus Cristo, pois Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. E esse verbo, essa verdade, essa palavra, ela se tornou homem, ela se fez carne, vai dizer o evangelista. E note que o que é que significa o verbo ter se feito carne? Significa que o Filho de Deus, aquele que sempre existiu, aquele que é o Pai da eternidade, ele se tornou homem, ele se tornou carne, ele se tornou um ser humano comum como eu e você. Somos seres humanos. Então, isso significa dizer que o Verbo, ele se fez carne. Jesus Cristo, ele deixou o seu palácio celeste para habitar nesse mundo caído e corrompido, para pisar no mesmo chão que eu e você estamos pisando, para estar debaixo do mesmo sol que eu e você hoje estamos, para estar debaixo da mesma lua que eu e você hoje estamos. Ele participou dos sofrimentos humanos. Ele experimentou no seu próprio corpo o que é sofrer como nós, seres humanos, sofremos. E o Verbo, Filho de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, vai dizer o apóstolo João. Habitar significa que ele morou conosco, ele tabernaculou conosco, ele armou a sua tenda conosco. Jesus, que é o próprio Deus, pois ele é da mesma essência de Deus Pai, ele morou em uma casa, como eu e você moramos em uma casa. Ele esteve entre os homens. E o apóstolo João vai dizer que esse homem, diferente de todos os homens que já existiram e que ainda existirão, ele era cheio de graça e de verdade. Nele não havia mentiras, nele não havia sombra de dúvidas. Tanto eu como você sabemos que muitos seres humanos, eles são mentirosos. Vez por outras, eles cometem o pecado de falar coisas que são falsas, de não serem confiáveis, de serem traidores. Mas esse Senhor não. Ele era cheio de graça e de verdade. Tudo aquilo que Jesus Cristo disse, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, é de fato uma verdade na qual você pode confiar com todas as suas forças, com toda a sua fé. E João vai dizer que eles viram a sua glória. E a glória que eles viram em Jesus era a glória como do unigênito do Pai. O que significa essa palavra unigênito do Pai? Significa que Jesus, ele era o Filho de Deus único e único gerado. Isso significa unigênito.
Então, isso é uma prova de que Jesus, ele era Deus, ele era igual a Deus. Assim como um filho de um ser humano é ser humano, como um filho de um peixe é peixe, como um filho de uma ave é ave, o Filho de Deus, ele é Deus. Ele é da mesma essência de Deus, pois ele foi gerado por Deus. A Escritura vai dizer também que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles recebem o direito, eles recebem a prerrogativa de serem filhos de Deus. Entretanto, a Escritura nos ensina que nós somos filhos de Deus em um sentido diferente do que Jesus é. Nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou. Nós somos criaturas de Deus, que Ele adotou aqueles que creem em Jesus Cristo para serem filhos de Deus. Entretanto, Jesus Cristo não. Ele é filho de Deus por direito. Ele é filho de Deus por essência. E por isso ele revela perfeitamente quem é o Pai, o caráter do Pai. Então, veja com quão grande amor Deus nos amou, a ponto de ele se tornar homem, a ponto de ele habitar conosco, habitar entre nós, a ponto dele nascer em uma manjedoura, dele crescer em uma vila pobre, dele ter sido um homem que não foi um grande líder político, ele não tinha cargos eclesiásticos, ele nunca viajou mais de 300 quilômetros de distância do lugar onde ele nasceu. Ele que foi um homem pobre, no meio de pessoas pobres, no meio de pessoas doentes, que ouvia o grito dessas pessoas dia após dia. Ele que foi um homem que viu o que era o sofrimento na própria pele, viu como governos corruptos poderiam oprimir o povo, mas esse mesmo Jesus Cristo morreu para nos salvar. Ele se fez homem, porque nós jamais poderíamos nos fazer deuses a nós mesmos, mas Deus se fez homem para salvar a mim e a você. Creia nesse Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você será filho de Deus. Então, que Deus toque o seu coração com essa palavra e que você possa crer no Evangelho da verdade. Também fica aqui o meu convite para que você nos visite a nossa igreja e participe dos nossos cultos. No domingo de manhã, nós temos a escola bíblica dominical que se inicia às 9 horas da manhã. Nós também temos o nosso culto no domingo de noite, que se inicia às 19 horas ou 7 horas da noite. E também às terças-feiras nós temos a nossa reunião de oração e doutrina, às 19 horas. Então fica aqui o nosso convite para você visitar a nossa igreja na Avenida Deputado Larroque, número 1080, aqui no centro de Amarante. Fica o convite. Você é um convidado especial. Então, que Deus possa lhe abençoar, tanto a você como a sua família, e que Deus abençoe também a cidade de Amarante, e que essa cidade se renda aos pés do nosso Senhor Jesus. Amém.